Roberta, boa tarde. Denise, boa tarde. Quem está na sala está me ouvindo? Denise, Roberta, estão me ouvindo? Olá, boa tarde. O senhor Oi, consegue me ouvir? Oi, Roberta, está bem baixinho. Fala um pouquinho mais só para ter noção. Tá, agora melhorou? Melhorou um pouquinho, mas está baixo ainda. Não sei Tá, como está a minha eu vou voz. colocar o fone, porque eu acho que fica melhor para falar, Também. tá? Tá, obrigado, Roberta. Denise, tá ouvindo a gente, Denise?
Agora ficou melhor? Se eu sou baixinho, mas tudo bem, dá para ouvir. O importante é... Deixa eu ver. Pessoal, eu estou num prédio que os caras estão detonando, acho que uns 3 andares abaixo aqui, então não sei se esse barulho vai chegar até vocês. Hein? É que se eu vou para a universidade, aí fica pior ainda, por causa do Wi-Fi. Boa tarde, senhores. Aqui é Selimara. É Selimara, né? Isso. Então, tarde, Selimara, a Ramiro. Denise também fez o trabalho com você, Selimara? Não sei se ela está ouvindo a gente. Isso. A Denise também é autora. Ela Isso. está com um problema de saúde, ela está afastada com uma lesão na mão, então talvez ela esteja com alguma dificuldade ali. Não, Mas ela está perfeito. acompanhando Mas por conosco. enquanto, só o trabalho de vocês aqui, que é a gestão do plano estratégico, né? Aí nós temos mais 2 trabalhos. Um deles, a gente participou do Sapiens de manhã, mas também não tem ninguém na sala agora. E o outro trabalho é esse de economia circular. Aí vamos aguardar um pouquinho, né? O teu trabalho é puro sangue, né? Tudo da UX. Eu nunca sei falar. USCS. É difícil mesmo. Vocês podiam falar logo São Caetano e ponto final. Não, Universidade... Municipal de São Caetano do Sul. Mas a de vocês é municipal mesmo? Sim. É porque aqui está como USCS. É a sigla. A sigla é o USCS. É essa mesmo? É essa mesmo, USCS. Okay. Então, tá lá. Leva alguns minutos para você conseguir adaptar a fala. Eu levei alguns anos. Não, UX, essa questão de usar sigla, às vezes é melhor inventar uma sigla nova do que formar. Bem, nós temos a Roberta, que é a nossa debatedora, deve ter aí uma listinha de questões. Enfim, vamos esperar um pouquinho mais, Roberta, porque são 3 trabalhos, né? Vamos sim. Então, deixa eu ver se eu ainda lembro a sistemática, Roberta, só para você me lembrar. Apresentação em vídeo, que é até 8 minutos, é isso? Nós temos aqui a apresentação em vídeo, também eu recebi um material, tenho algumas anotações, né, preparadas, caso precisar, mas tem os vídeos também. Não, perfeito. É que normalmente a apresentação é por vídeo, depois a gente tem um período que é o mesmo tempo, né, para discussão, né? Da discussão. É que eu estou fazendo a conta aqui. O que está de errado na minha conta? Porque são 8 mais 8, dariam 16 minutos. Se eu for somar tudo, vai dar 48 minutos, mais 22, daria 1 hora, 1h10, 1h30. Está faltando 20 minutos aqui. Onde que estão? E o outro trabalho, né? Acho que são 3 trabalhos. São 3, porque a conta é feita para você consumir essa 1h30. Tem 3 trabalhos, daria meia hora, mais ou menos, né? Em cada... Não, tá certo. Então, de qualquer forma, a gente já está economizando aí cerca de 20 minutos do horário final, né? Isso. Nós temos 4 participantes, né? Não, são 3. 3, porque, na verdade, nós temos 3 participantes agora. Não, mas de trabalho, só um. Só um. Só um trabalho. Aí, Roberta, a hora que você achar, a gente... eu tenho uns 10 minutos de apresentação, né? Mas, pô... A gente pode começar. O senhor quer colocar o vídeo ou quer que eu coloque? Porque o meu medo aqui de eu colocar, se eu tiver com ele de fácil acesso, para que a minha conexão aqui não caia. Eu só vou apresentar, então, quais são os trabalhos e a gente vai usar a própria ordem que está no sistema do SEMEAD, né? Então, o primeiro trabalho, só que não tem ninguém, tá? Eu vou apresentar, mas não tem ninguém. Seria a Journal Club, né, em economia circular, uma estratégia de aprendizado na transição para cidades sustentáveis.
E aí nós temos 3 autores, 2 da Federal do Mato Grosso, que é Gabriel e Adriane, e mais o Luiz, que é da nossa EASP-GV daqui de São Paulo. Tá, então, esse é o primeiro trabalho. O segundo trabalho, ele é da Federal de Campina Grande. A gente participou, né, do Sapiens com eles de manhã, e seria desempenho organizacional de uma IES pública, uma análise a partir da perspectiva da capacidade absortiva e da inovação. E aí seriam 3 autores, 2 da Federal de Campina Grande, que é o professor José Ribamar, William Vitor, e aí eu preciso traduzir o nome, Eni Edja, né? Que é a terceira autora. E o último dos 3 trabalhos é o que a gente está com o time aqui, né? Renata, que entrou agora, não é de nenhum dos trabalhos, né, Renata? E o terceiro dos trabalhos seria, então, a gestão do plano estratégico para a manutenção das aulas durante a pandemia Covid-19 e a satisfação dos estudantes de medicina. Isso. Tá bem? Como a gente só está... deixa eu ver, a Denise não é de nenhum trabalho, tá correto, Denise? A Denise é deste trabalho junto comigo, da gestão da medicina. Não, tá bem, tá bem. Então, eu acredito que o que a gente possa fazer é inverter a ordem e começar pelo pessoal da UX. USCs. Isso. Tá bem? Bem, a gente está na liderança do tema já tem alguns anos, né? E acho que a única coisa assim que a gente está tentando fazer é um tema hiper amplo, né? Tanto que o nome acho que é um dos mais compridos que vocês têm aí no CMEAD e a gente não consegue cortar isso, porque na verdade mexe com tudo que vai da graduação até o estrito sensu. Então a gente acaba pegando um espectro bastante amplo, passando por não só pelos desenvolvimentos, né? Enfim, desde diretriz curricular, projeto pedagógico, ementários, desde a graduação até o estrito sensu. Então, acaba sendo um caminho longo e tem esse processo de internacionalização, que aos poucos a gente vai recebendo um ou outro trabalho comparativo e assim por diante. Então, é um tema guarda-chuva gigantesco, apesar de que a gente fica aí num cantinho, né? Num cantinho, tá bem? Vamos fazer essa inversão, então começa por vocês. A Roberta tem o vídeo, Roberta? Oi, o vídeo, o senhor queria que eu colocasse? Para Tá. compartilhar aqui a apresentação, né? Eu tenho, deixa eu só ver se eu consigo te colocar, só um minutinho. Peraí. Se o senhor tiver ele mais fácil e conseguir Não, colocar, eu não tenho, não tem? por Eu isso que vou eu pegar peço para então, você, né? tá certo, eu vou pegar então aqui. Em contrapartida, professor, eu estou abrindo aqui para poder compartilhar. Se o senhor quiser ir comentando, fazendo alguma
explicação, com o comentário, você pode ir fazendo enquanto que eu coloco. Eu vou compartilhar esse vídeo ainda, tá? Não, perfeito. É que eu também aqui tô tateando, né? Normalmente a gente pega a apresentação e depois a gente vai trabalhando em cima dessa questão, mesmo porque a gente tem um trabalho que trabalha... Desculpa, tem um trabalho quantitativo, tá bem? Então, é muito mais nessa questão, hein? Então, é entender bem como foi feito o método, né? Então, eu até prefiro... Como a gente está com 3, a gente está com tempo, hein? Então, tudo bem. Eu estou só acessando aqui novamente para compartilhar o vídeo, tá? Só um momentinho, por favor. E medicina tem toda uma linguagem específica também, então, assim, só para dar uma... eu faço parte do CEP, né? De uma escola de medicina aqui em São Paulo, que é uma escola... Vamos brincar que é uma dissidência da Escola Paulista de Medicina, né? Então, o antigo diretor da... Eu não vou entrar em questões políticas, tá? Mas é um antigo diretor da Escola Paulista de Medicina que acabou abrindo a sua própria escola, inicialmente com residência médica, e a gente está acostumado toda hora a receber projetos na área de medicina. E desse ponto de vista, a gente tem um rigor muito grande em relação à questão de... Enfim, porque eu tenho acesso a dados, então muitas vezes são prontuários, ou, enfim. Então, tem uma questão metodológica que ela é muito mais complexa do que em ciências sociais aplicadas, né? Que é a nossa área. Ah, com certeza, professor. Eu sou da área da saúde, a Denise também, nós somos da área da saúde. Eu sou envolvida com o curso de medicina, sou professora no curso de medicina da USCAS, mas a minha formação básica é licenciatura. Então, eu tenho um lado, assim, muito mais para escolar, né, para educação, do que somente para a saúde. O rigor que se tem, assim, na área da saúde em relação a ciências sociais ou administração é muito maior, né? Quando a gente tem, é muito maior. Aqui na proposta que nós estamos trazendo hoje, a gente está olhando para a educação, basicamente, como fazer a gestão da educação. Então, a gente está perguntando sobre o que os estudantes, como os estudantes de medicina sentiram, né, os impactos do que nós tivemos, das mudanças dos métodos durante a pandemia. Mais utilizando a pandemia como modelo de alteração, sim. De mudança, do que impactos do Covid-19 mesmo, né? Porque tem, assim, essa questão dos laboratórios. Primeiro, né, a gente também é avaliador do MEC, né, e a gente sabe que as visitas, elas não ficam suspensas, elas continuam sendo presenciais na área de medicina. Sim. Tá? Nas outras áreas, não. Você pode fazer uma visita virtual, tal, e assim por diante. E uma questão complexa que você tem são os laboratórios. Quer dizer, hoje você fala até em uso de holografia, se você for projetar para o futuro, né? De que modo que você pode usar. Quer dizer, você pode ter uma abertura para virtualização, inclusive, dos laboratórios. Eu não sei como que isso é o pensamento, né? Se há um consenso, né? A palavra consenso é da área médica, se há um consenso quanto a isso ou não, de você ter o presencial, em especial atividades de laboratoriais, vamos assim dizer, de laboratórios, o uso, do que a virtualização, porque você pode passar quase tudo para a virtualização. Né? Então, assim, tem essas questões. Eu acho que na questão da medicina, o que nós temos vivenciado, né, ainda estudos são muito rasos sobre isso, né, porque nós estamos vivendo isso nesse momento agora. Então, os estudos são todos exploratórios, ainda a gente não tem
um descritivo completo ou que se possa fazer comparação. Mas o curso no qual a gente fez esse modelo, no qual a gente atua, é um curso baseado em metodologia ativa. Então, ele tem, como exemplo, eu sou mestre pela Escola Paulista de Medicina, né? Então, eu conheço o ritmo da escola, e aqui nós temos a Medicina ABC, que também é uma parceira próxima, que trabalha mais com o tradicional. O nosso é baseado em PBL, que é os 7 passos de Marguerês e todo... Nesse contexto, o laboratório morfofuncional, que foi objeto do nosso estudo, ele está vinculado às tutorias, né? Às sessões tutoriais. Nós desenvolvemos, atualmente, professor, nós temos um híbrido entre termos as peças humanas, então nós temos lâminas, ou mesmo as peças humanas cadavéricas, e o uso da tecnologia. Penso que não é possível a gente falar de um curso na atualidade na área de saúde ou do curso de medicina se nós não estivermos colocando a tecnologia a serviço da sala de aula. Mas ainda repenso a questão de ser virtual, né? Então, nós estamos tentando entender a questão do virtual nesse processo, porque ainda o contato humano e as atividades de medicina, ainda, mesmo durante a pandemia, foram preconizadas para que fossem presenciais, né? Porque existe o contato humano e as habilidades médicas precisam ser treinadas nesse sentido. Então, ainda não podemos desprezar a questão presencial, né? Sentimos isso como muito forte nos nossos estudantes. Perfeito. Então, Roberta, essa tela eu tinha, eu não sabia que era por aí que eu pegava o vídeo, que eu estou tão acostumado, esse é né? o vídeo, vocês estão conseguindo visualizar, né? Sim, aí a questão de... É só ver se o som vai aparecer. Tá, eu vou iniciar ele aqui, vou deixar ele... Aqui, o meu volume, professor, está no máximo. Não consigo aumentar mais. Quer dizer, eu não estou ouvindo nada também. Não está conseguindo ouvir? Esse é o volume que eu tenho ao máximo aqui do meu computador. Não, nós não estamos ouvindo nada. Nada, né? Nada. Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu entrar. Apesar que o que ela está falando é o que está escrito aqui também, o áudio. Deixa eu tentar ver uma coisa aqui. Em alguns momentos a gente faz comentários que não estão escritos, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu acho que é na minha agenda, é por aí que você pegou a questão do vídeo também? Sim, e pela agenda, professor. Então, eu vou na agenda, vou na sessão, ver artigos, é isso? E aí tem um vídeo. Você quer que eu tente compartilhar isso? Pode ser. O senhor quer que eu saia desse Então, sai, eu compartilhamento? vou tentar. Como a gente está só com eles aqui, Tá bom. fica mais fácil. Eu vou desligar aqui, então, o compartilhamento, tá? Tá bem. Então, vamos ver o que eu consigo. Aí teria que compartilhar, deixa eu ver aqui. Ah, é no YouTube mesmo. Artigo intitulado Ajustantes ao Plano Estratégico Emergencial para a Manutenção das Aulas. Eu acho que vai estar abaixo, nem eu ouço aqui. Saí já, tá? Tá. Eu acho que eu vou compartilhar, mas não vai dar muita coisa, não. Não Então, vai conseguir um compartilhar. volume muito alto também, né? Quer ver? Compartilhar tela. Deixa eu ver se tem aqui. Compartilhar som. E otimizar para videoclipe. Sei lá, eu pus as duas opções que tem aqui. Então, Você vai compartilhar. share screen. Como? Share screen.
Deixa eu ver. Na hora que ele me pega, eu tenho o Chrome, que é onde está o meu vídeo. Eu acho que é a nova guia do Chrome que tem que ser compartilhada. Se você compartilhar o share screen, ele não vai captar o áudio. Penso eu. Não, mas tem a No Meet compartilhamento funciona do assim, eu não som. sei no... Deixa eu ver aqui se ele entra. Vai, vou compartilhar. Putz, eles estão pedindo senha do quê agora? Para compartilhar o áudio do computador, instale o dispositivo de áudio do Zoom. Putz. Sem chance agora, eu não sei que senha que é essa. Eu já consegui ver aqui. Vocês conseguiram ver o quê? O seu compartilhamento. O seu compartilhamento está sendo realizado. Aguinaldo Gonçalves, Denise de Oliveira Alonso, e professor orientador. Vocês estão conseguindo ouvir? Está muito baixo, não? Tá bem baixo mesmo. Ó, eu vou colocar de novo o som só para entender. Eu até consigo entender, mas muito baixo. Do programa de pós-graduação em administração da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. As instituições de ensino superior privadas brasileiras permanecem em constante processo de adaptação e inovação das práticas de gestão, quer seja pelo aumento da qualificação, quer seja pelas características do mercado ou mesmo das demandas da comunidade. Satisfação, a relação das expectativas e o que ele percebe como recebido do serviço de confiança. A avaliação da qualidade entende as discrepâncias entre os serviços esperados para a tomada de decisões estratégicas, evitando assim o uso inadequado de recursos e geração de insatisfação. A pandemia do Covid-19 trouxe o isolamento social e isso forçou uma migração automática e imediata do ensino presencial para o ensino remoto. Isso modificou severamente a metodologia de ensino e a metodologia de avaliação do rendimento nas universidades. Os estudantes estavam adaptados com o ensino presencial e as decisões estratégicas no setor da pandemia produziram modificações extremamente presentes. Isso deve ter mediado a satisfação e a percepção dos estudantes da qualidade do serviço oferecidos pela instituição. Portanto, o objetivo desse estudo é analisar a percepção de satisfação dos estudantes ao plano estratégico emergencial para a manutenção das aulas e também das atuações de atendimento e vigência do impulso social da pandemia Covid-19. A gestão do ensino necessariamente deve estar baseada no projeto pedagógico do curso, com a função de organizar, coordenar e liderar para oferecer a formação profissional de qualidade e reconhecida para os estudantes. A gestão democrática prevê uma avaliação devolutiva dessas intervenções. Deve ser dinâmica e ágil a tomada de decisões. Com relação à avaliação interna, é preciso verificar o ensino e aprendizagens e também fazer uma autoavaliação do curso, da instituição, buscando estratégias para melhorar a qualidade dos serviços e da formação dos egressos. Profissionais utilizam-se dessas avaliações para mecanismos de acreditação, para avaliação de qualidade geral e também de regulação de diversas instituições de ensino superior no Brasil. Esta pesquisa utilizou-se da opinião dos estudantes do primeiro e segundo ano, cursado no laboratório nota funcional e curso de medicina de uma instituição do ensino superior do Grande ABC em São Paulo. Durante a vigência dos protocolos de isolamento social, a Covid-19 do primeiro semestre de 2020. O Banco de Avaliação Interna e Profissional foram retiradas as respostas do segundo semestre de 2019 para serem utilizadas como controle e também as do primeiro semestre de 2020, que é o logo de nossos estudos. Foi feito tratamento científico dos dados ordinários
uma análise de variância de papel de tudo, né? Então, o médico fora e a classificação de 4 institutos de excelência e qualidade da prefeitura e os dados nominais qualitativos de fragilidades e fortalezas foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. Com relação à satisfação geral do segundo semestre de 2019, onde as 4 PIBs, 19, 10, 11 e 12, estavam na vigência presencial, observa-se que 11 PIBs estavam em virtualmente, necessitam ajustes para aumentar a eficiência dos serviços e atender as expectativas dos estudantes. A PIB 9 estava na zona de qualidade, sendo importante identificar as fragilidades para melhoria do curso, e excepcionalmente, todas o terceiro semestre, como contratos na 2020. Na crítica de experiência de isso veio a reclamar e disponibilizar a instituição. Os professores argumentaram que são bastante queixosos e insatisfeitos, mas é importante repensar essas estratégias para atender a expectativa do futuro. Quando comparamos as respostas do nível de satisfação com as aulas presenciais em 2019 com aquelas preenchidas com as aulas presenciais em 2020, percebemos que elas são essencialmente diferentes. Esses dados, conforme com a literatura, que a satisfação é influenciada pelo interesse. Quando olhamos apenas para o foco do 2020, comparamos a satisfação com a atividade das aulas presenciais com as aulas remotas oferecidas encontramos que percebem que as aulas remotas fazem mais do que as aulas presenciais oferecidas. Essa definição para P11 e ocasionalmente estava cursando o terceiro semestre. Encontramos valores bem baixos de satisfação, muito semelhantes àqueles observados em 2019. Em relação à satisfação com o modelo da avaliação, como a nova tendência favorável ao modelo especial, como referida por uma objetivas após a primeira revisão da prova, a coerência entre as questões dos assuntos e a integração das temáticas com a definição e a teoria, como fragilidades que resultados de uma prova do bastante transformatividade que está muito extensa da representação mental, o enunciado das questões, por vezes estava contribuindo e apresentando erros de semelhante ou gramática, e o campo de reconhecimento. Também o limite de 10 dias para a verificação observativa da avaliação foi também uma fragilidade apontada. Nesse estudo, a gestão mostrou-se ágil e democrática. O modelo proposto foi bem aceito, aumentou a satisfação dos estudantes, mas foi insuficiente para transformar os estudantes passivos em promotores. A implementação do modelo de avaliação foi uma fortaleza. Boa tarde. Estão sendo bastante altas. Vencer as expectativas principalmente para melhorar a qualidade dos serviços. Vocês me ouvem? E voltamos, né? Deu para acompanhar, Roberta? Eu acompanhei bem baixinho o áudio, mas acompanhei bem pouquinho, bem baixinho. Mas tá baixinho, mas de qualquer forma deu para... Deu para acompanhar pelo texto também, né, professor? Não, perfeito. Você quer começar? Eu começo?
senhor pode começar. Posso. Então, quem que responde? Nós temos o senhor José Ribamar entrou na sala, né? Ele está com o Não, áudio mas aberto. aí, depois da apresentação, a Isso. gente faz uma discussão breve, né? E lá no final, sim, aí a gente faz um debate. Tá, então, acho que obrigada. nesse momento a gente tem aí um tempinho que dá para a gente fazer algumas perguntas complementares. Assim, você fazendo a apresentação e a própria metodologia usada, tá, que é o Net Promoter, né, Score, ele é muito usado para as avaliações da CPA. Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer é até que ponto o artigo é diferente do que é feito como um processo normal da própria CPA. Quer dizer, você tem lá uma avaliação institucional, tudo bem que foi durante o período da Covid, né? Mas assim, de algum modo, o que difere o artigo em si do que é o processo normal da CPA, inclusive quanto ao método? Sim, nós buscamos, quando a CPA é realizada para a avaliação do curso como um todo, nós buscamos destacar, nós fizemos o recorte do laboratório morfofuncional por ser uma atividade prática que seria, de uma forma mais impactada pelo afastamento social durante o período da pandemia. E com a colocação da pandemia, a gestão teve que ser muito ágil, porque nós tivemos que ter uma resposta muito imediata. Todos os cursos, em geral, né, os outros cursos da instituição, desde da determinação da pandemia, eles tiveram 30 dias para se ajustar ao modelo novo e propor um modelo novo de implementação de aulas. O curso de medicina, em especial, esse curso que foi estudado, ele teve 15 dias. Em 15 dias, os professores foram colocados à disposição dos alunos, os alunos foram alocados nas salas de aula pelo Zoom, e o trabalho foi reiniciado. Então, houve muito pouco tempo de preparação para que os professores pudessem se adequar. Neste período da pandemia, a CPA suspendeu suas atividades, então não houve uma avaliação da parte da CPA. E nós, pesquisadores, tivemos a curiosidade de continuar fazendo o trabalho que a CPA interrompeu naquele período, tentando verificar se a mudança da forma de aulas oferecidas impactaria na satisfação dos estudantes, considerando que este curso era um curso baseado em metodologia ativa e que depende da atividade presencial muito fortemente, por serem atividades práticas laboratoriais. Então, nós imaginamos que seria um universo de estudo bastante interessante. A opção por usar o Net Promoter Score para a educação, ele não é extremamente aplicável, né? É bastante discutível a questão da gente utilizar o Net Promoter Score para avaliar a satisfação de estudantes. Por quê? Porque o Net Promoter, ele é uma satisfação imediata a uma pergunta, o quanto que ele vai promover aquela seria aqui instituição, né? Muito mais de ação de marketing do que de avaliação de satisfação propriamente dita. Mas a opção de utilizar o Net Promoter é porque a CPA desta instituição utiliza o Net Promoter como índice de avaliação. Então, essa foi a nossa opção. Nós escolhemos por manter o alinhamento que a CPA sempre fez durante todo o período de tempo e que suspendeu neste período. Então, a gente tentou aproveitar esse momento para ver que influências essa mudança teria sobre os estudantes. Não, perfeito. E só para a gente assim, ter uma noção, né, o que é exatamente um laboratório morfofuncional? Laboratório Na verdade, são vários, né? Então, o que é esse conjunto? Na verdade, assim, o laboratório morfofuncional, ele é um cenário,
né? Não é um laboratório físico, ele é um cenário. Então, ele é composto por várias, o que a gente pensa em disciplinas, em cursos normais, aqui nós chamamos de temáticas, e o laboratório morfofuncional é um cenário que compõe o estudo que o indivíduo precisa fazer a partir do disparador, o problema proposto, né? A situação problema. Ele é composto por profissionais da anatomia, né? Professores que dominam a morfologia, significada aí pela anatomia e pela microscopia, a patologia, a fisiologia, a radioimagem, análises clínicas e terapêuticas, né? Então, práticas funcionais, etc. Tudo isso compõe esse monstrinho, que é o laboratório morfofuncional, monstrinho, digo, na questão do conteúdo, se a gente olhar de um lado conteudista, porque é muita coisa, né? Então, é uma das grandes preocupações dos estudantes, porque ao invés de eles estudarem anatomia de ponta a ponta, histologia de ponta a ponta, e depois a patologia, eles estudam tudo ao mesmo tempo, em virtude daquilo que está sendo preconizado na situação problema. Então, a gente mostra o que é normal e já mostra como que fica a alteração patológica. A gente transita entre mostrar uma imagem de uma radiografia ou de uma ressonância e já coloca as questões patológicas e de normalidade. Então, é extremamente dinâmico o processo e muito rico em conhecimento a ser discutido ali. Não, perfeito. Você viu, né? Porque como você escreve para um público leigo, então Sim. é sempre importante a gente deixar essas questões. O professor José Ribamar, ele diz para entrar na sequência. Tá? Então, aí eu pergunto, Roberta, é você ou eu? Quem que... porque agora eu já sei compartilhar, tá? Então, Se o senhor tiver com a tela aberta, talvez fique mais fácil que o senhor compartilhe. deixa eu ver onde que eu estou, então, calma aí. Acho que é melhor eu entrar, SEMEAD. Então, é o desempenho organizacional, capacidade absortiva. Posso jogar? Pode, José pode. Ribamar? O senhor está em qual matéria? Não, matéria ou artigo, você diz? Artigo, desculpe. Então, o artigo é o... É só para Deixa eu eu ver. me É o localizar. 317, tá? Que é o desempenho organizacional, é o início do título. Tá Tá bom, bem? obrigada. Então, vamos passar ele aqui. Vamos ver se eu faço decente dessa vez aqui. Olá, meu nome é José Ribamar Marques Carvalho, né? Eu vou apresentar o trabalho de desempenho organizacional de uma IS pública, uma análise a partir da perspectiva da Nós capacidade... não estamos vendo, professor. Vocês não estão vendo? Não está compartilhando. Nosso trabalho, ele tem como contextualização as questões Calma relacionadas aí. à capacidade absortiva, né? Por ser um tema que trata de uma parte importante da capacidade de uma empresa, instituição ou entidade em criar novos conhecimentos, né? A Nós partir da estamos maneira como a ouvindo o áudio, instituição mas adequa e não vendo. reconhece o momento de novos conhecimentos e, em seguida, adota em suas atividades Agora sim. com a intenção de motivar. Olá, meu nome é José Oi, Ribamar Marques Carvalho, né? Eu vou apresentar o Sim, agora trabalho de sim. desempenho organizacional de uma IS pública, uma análise a partir da perspectiva da capacidade absortiva e da inovação. É composto por mim, William Vitor Trigueiro Amorim e Niege Kerry Martins de Araújo Carvalho. Nosso trabalho, ele tem como contextualização as questões relacionadas à capacidade absortiva, né? Por ser um tema que trata de uma parte importante da capacidade de uma empresa, instituição ou entidade em criar novos conhecimentos, né? A partir da maneira como a instituição adequa e reconhece o montante de novos conhecimentos e, em seguida, adota em suas atividades com a intenção de motivar outras transações, né? Especificamente relacionadas às questões teóricas de Cohen-Levital e Zara George 2012. Nosso problema de pesquisa ele está alicerçado em tentar investigar qual a percepção dos discentes de administração e ciências contábeis acerca do desempenho organizacional proibido, né? Melhor, percebido, a partir da perspectiva da capacidade absortiva e da inovação no âmbito da UFCG.
Para atingir esse problema, foi definido o seguinte objetivo: identificar a percepção dos discentes desses cursos acerca do desempenho organizacional percebido a partir dessas duas questões, capacidade absortiva e da inovação. Tá? Isso a partir de um contexto de importância e considerando que existe um gap teórico e empírico sobre a temática. O referencial teórico tem como suporte os modelos de Cohen-Levital, onde eles propõem a questão da capacidade absorvida a partir dos regimes de apropriação, né, reconhecimento de valor, assimilação e aplicação, como forma de obter inovação, desempenho inovativo em relação a essas questões, né, da capacidade absorvida. O modelo também de Zara e George, 2002, que vem trazer aí gatilhos de ativação, né, para verificar essa questão da capacidade absortiva, via mecanismos de integração, que sejam a capacidade absortiva potencial e realizada, né, como forma de buscar vantagem competitiva, flexibilidade e inovação de desempenho via regimes de apropriação. E o modelo de Oliveira, Rabelo Neto, Nascimento e Melo, 2018, onde eles fazem a adaptação dos modelos expostos anteriormente para o contexto de IES públicas. O método foi uma abordagem qualitativa de caráter exploratório descritivo, utilizando a técnica survey. A escolha da temática e o objeto de estudo se deu pelo interesse dos pesquisadores, né, de uma forma de tentar identificar esse desempenho organizacional a partir dessa perspectiva da capacidade absortiva e da inovação. O público-alvo foram os alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração, regulamento matriculados no período 2019.2 da UFCG, Federal de Campina Grande, e a amostra foi de tipo por conveniência. A gente fez a visita em loco às salas de aulas, né, a partir da autorização do docente e dos discentes, apresentamos o termo de consentimento livre esclarecido e obtivemos uma resposta de 223 questionários e uma população total de 362 alunos. A coleta de dados foi feita a partir do modelo, a adaptação feita a partir do modelo de Oliveira et al. 2018, né, onde ele fez um estudo em uma universidade federal da região Nordeste. A questão do questionário é composto de 4 dimensões: a primeira para caracterizar os entrevistados, a segunda relacionada aos 3 construtos do modelo proposto por Oliveira: capacidade absortiva, inovação e desempenho organizacional. O questionário foi aplicado nos meses de setembro a novembro de 2019, utilizou-se de uma escala de Likert de 5 pontos, entre discordar totalmente e concordar totalmente sobre cada uma das assertivas. A análise foi feita a partir da estatística descritiva e também da análise fatorial, né? Utilizou-se do teste alfa de Cromwell para verificar a consistência interna do questionário, conforme a sugestão de Rey et al., né? E utilizou-se do SPSS para ajuda na análise dos dados. Os principais resultados apontam que o perfil do discente dos entrevistados, a maioria está entre o 2º e 4º período, né? No dia que a gente vai aplicar esses questionários, oscilando entre 33,63 e 26,42. A cidade que os participantes residem, a maioria da cidade de Souza, no sertão da Paraíba, né? Seguido da cidade de Cajazeiras e Pombal, que são cidades próximas a Souza, onde o campus da Universidade Federal se localiza. Os discentes foram questionados acerca de como classificam o desempenho da IES-UFCG em relação a outras IFES, e aí entendem que a boa parte das respostas está em torno de 56,95%, comparando seu desempenho, que está na média, aí parecido com o de outras instituições, ou acima da média. Em relação ao AFA de Cromba, a gente verificou que apresenta uma consistência interna, tanto por dimensões como no global das 3 dimensões juntas, 0,88, denotando a viabilidade de utilização da técnica de análise fatorial, já que o KMO apresentou 0,88 e o limite de 0, abaixo de 0,05. Os 3 fatores escolhidos, né, apresentam certa viabilidade, porque do 3º ponto em diante no gráfico Skillet Plot, você verifica que há uma suavização da linha e, consequentemente, a adequabilidade da escolha de tais fatores. O que é que a gente pode resumir? Que, dentre as variáveis, o primeiro construto, desempenho organizacional percebido, foi o que a gente atribuiu o nome, por apresentar variáveis do mesmo modelo do
desenvolvido por Oliveira, com apenas uma pequena oscilação na sequência das variáveis aqui, e a gente deu o nome de desempenho organizacional percebido, seguido de inovação percebida, no segundo fator mais importante, e o terceiro, a capacidade absortiva percebida, sendo refletido por essas duas dimensões aí anteriores. A gente pode concluir que a capacidade absortiva ainda é um debate longe do fim, sobretudo por conter uma série de fatores e construtos que influenciam a execução desse artefato intangível. O desempenho organizacional percebido pelos discentes pode estar sendo impactado positivamente pela inovação percebida e pela capacidade absortiva, refletindo habilidades da instituição identificar e adquirir conhecimentos no ambiente externo, assimilando, internalizando, transformando e aplicando, resultando em produtos e serviços valiosos. Uma contribuição do estudo consiste no fato de validar o modelo proposto por Oliveira, né? Mesmo que tenha apresentado essas oscilações entre a sequência das dimensões, tá? Conclui-se que o estudo pode trazer reflexões e inferências gerenciais interessantes à gestão dos custos que foram investigados, na medida em que se perceba que o esforço praticado para identificar, adquirir e transformar o conhecimento externo pode se transformar em importante investimento organizacional para a geração de inovação. As divergências dos resultados demonstram apenas uma mudança da importância das ordens das dimensões de desempenho organizacional, sem desconsiderar nenhuma das variáveis do estudo. As principais limitações se referem à questão da amostra do estudo, que foi por conveniência, muito embora os pressupostos da análise fatorial tenham se apresentado viáveis. Muito obrigado. Obrigado, professor. Tá ouvindo a gente, professor José? Ok. E vocês, estão me ouvindo bem? Então, bom retorno, né? A gente já se viu aí de manhã. Isso. Viu, Roberta? Eu até vou pedir para você fazer as perguntas, porque como a gente já participou de uma rodada de Sapiens, né? Aí eu tenho até medo de ficar repetitivo aí. Tudo bem. Eu preparei algumas perguntas. Prefere que eu fale já? Escreva pelo chat. Pode falar, professor. Pode falar? Eu, na verdade, sim. Eu queria... qual seria a definição da capacidade absortiva, né? Que neste ponto é o que nós mais enfatizamos neste artigo, foi a capacidade absortiva, né? Então, o que nós poderíamos entender e como poderíamos entender melhor, né, a capacidade absortiva? Posso falar agora? Pode. À vontade. Vocês estão ouvindo o barulho de martelos aqui ou não? Não. Senão eu corto o som, só quando eu falar, tá? Eu vou cortar de qualquer forma. Exatamente, professora Roberta. A gente entende que a capacidade absortiva ela vem como algo de extrema importância, né, que busca exatamente estar discutindo, estar melhorando, estar aperfeiçoando a busca de conhecimentos, né, seja ela em instituição com fins lucrativos ou não, a partir do que já se tem e do que se pode melhorar. Então, a gente entende, sim, que dentro do ambiente organizacional, no âmbito de instituição pública, a gente linka esse conceito de capacidade absortiva a partir de uma percepção onde se busca, né, com os conhecimentos existentes, constantemente estar discutindo, aperfeiçoando e melhorando na tentativa de visualizar cenários mais satisfatórios, especialmente no contexto da graduação. Seria um conhecimento mais amplo, né? Mais aprofundado, né? Isso. A partir da perspectiva, óbvio, de sempre buscar inovação, né? Porque aí é onde está a grande sacada, digamos assim, né? E aí, no âmbito da academia, isso é muito forte, né? Porque a gente tem as várias partes interessadas discutindo essas questões de inovação, e essa pandemia veio para nos ensinar, para que a gente pudesse inovar, né? No que se refere a algumas práticas que até então a gente via naquela zona de conforto, né? E o interessante é que esse estudo, eu acho que vale até a pena a gente refletir sobre uma nova abordagem para que a gente possa fazer, porque ele foi feito antes da pandemia.
né? A gente aplicou essa pesquisa antes da pandemia, em 2019, finalzinho de 2019, ou seja, ela já estava ali, né, com a gente, mas foi o único momento onde as nossas atividades ainda não estavam suspensas, e aí a gente pôde aplicar, né, adentrando nas salas de aula para poder exatamente verificar isso. De repente, vale a pena até fazer um novo, né, tentativa aí de confrontar esses resultados, né? Aí uma outra análise, né, um outro contexto que eu observei também neste artigo é o desempenho inovativo organizacional, né? Então, ele vai fazer parte desse conhecimento amplo, né, e dessa zona de conforto que nós estaríamos saindo durante esse período, né, até de pandemia. Isso seria o desempenho inovativo organizacional. Exato, exato. Essa aqui é a ideia, né? Porque o próprio modelo, os 3 modelos que a gente demonstra, né, evidencia no estudo, eles vêm trazer exatamente essas questões, né, esses pontos chaves, né, para que a gente busque constantemente estar melhorando a partir desse conhecimento que existe, que é absorvido e que pode ser melhorado, que é inovado, digamos assim, né? Não estou ouvindo, Belmiro. É que tem um martelo aqui, eu não quero concorrer com uma reforma de apartamento aqui. O próprio conceito, aí é que está, né? Você fala em capacidade absortiva, você tem críticas aos modelos que são apresentados, né? Então, e aí você pega um cenário que é totalmente contrário a essa questão vamos dizer assim, do relacionamento com o conhecimento, né? Quer dizer, como você vai criar conhecimento, e isso se dá também no trabalho anterior, né? De uma escola de medicina, porque como que você, dentro de um cenário de pandemia, você vai usar as técnicas que você usava anteriormente, tá? E isso, na verdade, joga contra, tá? Então, que alternativas que você faz para que essa inovação, por exemplo, continue acontecendo em ambientes virtuais, não presenciais, assim por diante. Tá? Não é só questão do trabalho do professor José Ribamar, mas também da tentativa feita, né, na pesquisa de satisfação lá dos meninos da Escola de Medicina, não sei o nome que eles dão exatamente lá. Porque a pandemia veio nisso, né? Até hoje eu me sinto estranho dando aula presencial. Assim, as aulas não acabam, parece que termina o semestre e eu não consigo mais dar o conteúdo. Né? Então foram 2 anos que, de algum modo, muda completamente até o modo da gente dar aula. A gente vai tentar incorporar alguma coisa que a gente aprendeu né, nesse uso do Teams aí, né? No nosso caso foi o uso intensivo do Teams num período. Enfim, faltam estudos, né? Faltam estudos. Então, a tentativa de usar uma pesquisa muito próxima do que a CPA, no caso dos meninos, e aqui também, né? De pegar lá os meninos de administração e contabilidade lá da Federal de Campo Grande e tentar ver como que se dá todo esse processo. Campina Grande. Quer dizer, isso, na verdade, os 2 trabalhos tentam dar uma explicação, né? Nesse sentido, só que um é de satisfação e o outro aí da própria questão da capacidade absortiva. Né? Quer dizer, quanto de absorção de conhecimento se perde, né? Nesse período ou não. Enfim, e alternativas. Não sei se é por aí. Eu concordo com o professor Belmiro. Inclusive, nós fizemos este levantamento para tentar perceber qual a satisfação dos estudantes com as ferramentas que a instituição utilizou para trabalhar com a pandemia, que é exatamente nessa linha que está dizendo, com as suas inovações
que foram obrigatórias de serem feitas e em tempo muito curto, sem que a gente pudesse fazer um estudo ou preparação das pessoas. E aí nós observamos que os estudantes, eles responderam positivamente. Estranhamente, a posição dos professores, os estudantes se mostraram mais satisfeitos até com as aulas com o uso de tecnologias, que a gente foi obrigado a fazer, do que com o presencial. Então, nós vimos isso para 4 turmas, apenas uma delas que é uma turma que é meio crítica mesmo no curso, que a gente acabou não vendo isso. Por outro lado, as avaliações, a gente não encontrou respostas significativas, né? Então, não foi significante, na verdade. Com relação à avaliação, eles tropeçam um pouco, porque as avaliações também mudaram muito sua característica, né? Não foram só as aulas, foram os métodos de avaliação também mudaram bastante naquele período. E nós estamos dando continuidade a esse estudo exatamente para tentar verificar agora como que isso se transferiu. Então, nós estamos terminando agora de fazer a parte estatística, usando os mesmos dados, tentando buscar nos dados que as CPAs utilizam, para ter um referencial de como a gestão pode se posicionar em relação à continuidade. O que a gestão vai orientar para que seja continuado ou não, ou como que a gestão vai estimular que os professores possam continuar com algumas medidas que foram mais importantes e mais bem aceitas pelos estudantes, em detrimento de outras, né? Nós estamos vivendo um momento aqui, que eu diria híbrido, né, de transição da inovação que nos foi imposta para aquelas que nós vamos adotar de verdade. E aí, no nosso caso aqui, a gestão é extremamente importante, o posicionamento da gestão é importante para dar luz e orientações, né? Ou seja, a partir do que a gente aprendeu, né, da capacidade absortiva que nós tivemos nesse período, que ações, como nortear novas ações baseadas em evidências. Então, acho que você pegou um ponto, né? Deixa eu até dar uma experiência pessoal, que é o seguinte. Primeiro que, no nosso caso, foi jogado um Teams. Cada um teve uma ferramenta diferente. E essas ferramentas, na verdade, não estavam prontas para atender essa demanda. Então, o Teams ele foi evoluindo. Tá? Tanto que hoje ele é muito diferente do Teams de março, abril de 2020, quando a gente começou a pandemia. Né? E eu publiquei um artigo sobre Covid em março, 3 de março de 2020, ele está lá com a data lá. Não tinha nenhuma morte no Brasil, tinha pouquíssimos casos. Ele está lá publicado. Então, assim, a questão da gente sabia o que vinha pela frente, né? E foi essa questão. Deixa eu só dar um exemplo, e aí tem essa questão também um conhecimento que a gente não sabia que a gente conseguiria fazer. Só um exemplo, tá? Uma disciplina que eu tive que dar de métodos quantitativos, do estrito sensu, eu tive que dar pelo Teams. Eu tive que abandonar o SPSS e tive que usar uma ferramenta aberta que era o R. Tá? Então, preparei lá um curso inteiro de métodos quantitativos baseados no R à distância e fazendo os meninos trabalharem. A gente monta o R Studio e tal. Será que dá para fazer isso? Será que dá? E deu. Né? Neste semestre, já presencial, a gente vai dar uma optativa da universidade, então qualquer pessoa pode se inscrever na disciplina, só que aí a gente repensa o mundo. O que tem no mundo? Vamos pegar uma hashtag mudança climática e vamos ver o que estão falando de mudança climática. Só que é código. E será que dá para dar código pelo Teams para graduação, sem nenhum conhecimento prévio? Se não fosse a pandemia, eu diria que não. Tá? Mas com a pandemia e a experiência que a gente passou, sim, dá para dar. Tá bem? Depois eu apanho, né? Se fizer alguma coisa errada, eu apanho. Mas é algo que veio com a pandemia. Então, um aprendizado assim do tipo, será que dá para fazer isso? Tá? Se for assim, o normal, é tudo presencial, então a gente jamais faria uma experiência dessa, um risco muito alto, muito alto.
Mas como a gente já passou por isso, a gente minimiza o risco, né? Então, de algum modo, ficou... eu estou dando um exemplo, a gente faz uma somatória da experiência de que, Nossa, do que todos passaram e a gente chega é, de que o conhecimento reside na humanidade, né? Não é assim? É o pois é, somatório de todo mundo aí. é o resultado da contingência, né? É. Ou seja, a gente se mexe muito mais rápido para sair de uma situação de risco e faz coisas que a gente não imaginaria que fosse capaz de fazer, né? É a questão da contingência. E esse foi um grande disparador para a gente querer estudar esse período, né? Mas querer estudar esse período agora, não enquanto nós estávamos passando por aquele problema, porque nós fazíamos parte do problema. Olhar para esse período pregresso agora é que me incentiva bastante. Acho que é bem rico que nós podemos tirar, porque nós já sabemos como ele foi, e a gente está tentando agora prever um pouquinho o futuro, né? Então, e a gente pode usar aquela coisa que muitas vezes a gente nem que é o post-mortem, né? Quer dizer, a coisa já ficou para trás, mas voltando para trás, a gente já tem um conhecimento acumulado do tipo, e agora? Vamos pesquisar, a gente já tem material. E a partir daí continuar mesmo fazendo pesquisas, né? Isso é que é legal. O professor José Ribamar, se quiser acrescentar alguma coisa, é que como a gente Não, já eu falou de gostaria. manhã, fica até estranho A aqui gente já de falou de perguntar aqui. manhã bastante, né, professor Né? Belmiro, né? E gostaria só de agradecer pela oportunidade de estar aqui com a Roberta, com a Selimara, esse é um momento importante, né? E aí tem meu e-mail lá no artigo, né? Em qualquer coisa está à disposição, né? E é isso, né? Peço Não, até desculpas, porque eu estou entrando na sala de aula agora com os alunos aqui do mestrado, por isso que eu agradeci a compreensão de vocês também. São muitas demandas, como vocês estão tendo aí, mas vamos lá, é isso. fica tranquilo, professor, que na quarta de manhã eu dei aula e participei coordenando a sessão. Eu achei que não era possível, mas abri o computador, passei a madrugada preparando uma atividade para os alunos e deu certo, né? Depois eu dormi no dia seguinte à tarde, que não aguentava de sono, mas deu certo. É assim mesmo, a nossa vida se a gente conta, ninguém acredita. Então, boa aula, professor, e obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Tá bem. Peço licença para sair. Tchau, tchau. Não, maravilha. Aí, professora Selimara, se tiver mais alguma coisa? Ok, tchau, tchau, José. Então, professores, fico à disposição aí, se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar sobre o nosso trabalho aqui. Eu acho que deixei claro que nós estamos bastante, nós somos bastante entusiastas, né, desse estudo pregresso, que é o que nos conta a história e determina como que nós vamos agir, né? Então, deixa eu só aproveitar, porque de manhã a gente comentou muito isso com o professor José Ribamar, que é o seguinte, e a nossa área tem muito disso, tá? Que é o sistema educacional brasileiro, como que é feita a avaliação. Espera só um minutinho aqui para não falar besteira, que a gente tem essa questão da avaliação interna, tá? Que é um requisito, tal. Então, assim, a pesquisa fica pronta para ser publicada no Brasil, mas se por acaso você for publicar fora, a gente tem uma série de alterações, porque você está falando com um público diferente, tá? Então, normalmente a parte introdutória do trabalho, você tem que explicar um pouco de como funciona o ambiente de educação superior no Brasil. É uma atividade institucional, obrigatória para todas as instituições e assim por diante. Então, a gente tem que posicionar o leitor e não fazer... É que nem o professor Ribamar, na própria transparência que vocês viram da apresentação, tem uma hora que ele põe os dados demográficos e aparece, por exemplo, um monte de cidades do interior da Paraíba. Para a gente aqui, tudo bem, a gente nem conhece aquelas cidades, algumas de ouvir falar, mas se você leva aquilo para o exterior, e é o caso do que eles estão fazendo numa revista canadense, aquela tabela de dados demográficos, ela não deveria estar lá.
do mesmo modo que aquela figura do Excel, para dizer que são 3 fatores, não deveria estar também no trabalho. Tá? Então, tem essas adaptações do trabalho, eventualmente, que a gente manda para um evento daquele que é a publicação final do artigo. Tá? O de vocês, até que ele está equilibrado na relação de tabelas. O do professor Ribamar já estava um pouco mais desequilibrado. Quer dizer, daria para tirar uma série de... Todas as tabelas que ele apresentou nos slides, na apresentação, elas estão também no trabalho. E não há necessidade dessas tabelas no trabalho. Tá, então, a de vocês não, a de vocês está equilibrada. Só que, se for para o exterior, há necessidade de se reformatar a introdução do trabalho. Fazer Tá? Acho que uma mais readequação, eu não né? sei a direção futura de vocês também. Não, a gente tem essa intenção, sim. Inclusive, agradeço aí a sua orientação. Nós tivemos algumas dificuldades de adaptar o que iríamos colocar. Esse trabalho é muito maior do que isso, né? Nós fizemos um estudo prévio nós fizemos um estudo documental de quais foram as ações da gestão, da instituição e da gestão durante aquele período. Então, nós contamos todas essas ações que aconteceram para chegar e fazer essa equiparação com as respostas dos estudantes para as ações da gestão. Em virtude do tamanho dos artigos, a gente precisa dar uma reduzida, né? Porque a gente fica dentro do modelo, e aí fazemos algumas escolhas. Como era um evento nacional, né? Aqui voltado para a área da administração, a gente fez essa opção. Mas estamos desenhando, sim, um trabalho até mais robusto, e agradeço a sua orientação, professor, porque a intenção da gente é publicar fora mesmo. Entendeu? Não, perfeito. E o trabalho de vocês até que ficou com bastantes páginas, tá? A gente tem trabalhos menores aí, então só para... Não, Esse ficou trabalho no de limite. encurtar... Ele é assim, ó, encurtei o que deu para dar o limite Não, ali. mas ele está... Por exemplo, como eu tenho aquela capa mais 16, então você usou o espaço máximo. Tá? E eu tenho trabalhos com 13 páginas, né? Então alguém economizou 4 páginas no meio do caminho. Porque é um sofrimento. Você faz uma pesquisa, mesmo que seja uma análise da literatura, ele é muito maior do que aquilo que você vai colocar. Então, você tem que tomar decisões do que vem, eventualmente, do que vai ser mostrado e daquilo que vai ficar fora. Então, a gente acaba, de algum modo, criando as nossas próprias regras, né? Do que vai para o artigo ou não. Enfim, mas é essa vida, né? Que a gente tem aqui. E normalmente o evento é o primeiro, né? Tá? Se for um internacional, normalmente você manda um abstract, 1000 palavras, depois manda o paper inteiro, sei lá, 6, 8 mil palavras, e depois vira um journal com alterações, normalmente, que você vai atender. Se for em língua inglesa, você vai ter que pegar voz passiva, então muitas vezes vai te dar um trabalho do cão, é melhor reescrever o texto do que tentar fazer aquilo, pelo menos para tirar aqueles errinhos. A parte metodológica é sempre muito importante. Tá? Então, no teu caso, como a gente usa o NPS, eu já vi muitas CPAs que usam o NPS, principalmente as grandes redes que atuam no Brasil. Então, já é um processo tradicional de ver o NPS junto ao trabalho final da CPA. Tá? Então, deixar isso, do ponto de vista metodológico, bastante azeitadinho, né? Enfim, tá? Ele está bem escrito, não tem assim... Tá? A gente só tem que elogiar o que está fazendo aí, o que leu, e vamos tocando. Mas só esses cuidados aí. Se for publicar para fora... e deixar o leitor claro, né? Que nem a tua explanação sobre o laboratório morfofuncional, tá bem? Porque quem é de fora... Deixar claro o que seria isso, né? Por exemplo, eu te falei que eu estou num CEP de uma
escola de medicina e a gente trabalha aqui com o Hospital Militar da área de São Paulo, né? Que é onde fica a residência médica, tal, assim por diante. Mas como é um CEP, a gente recebe trabalho de outras instituições. Eu acho que até eu já recebi da tua também, a gente recebe da Unifesp, enfim. Aí vai vindo os trabalhos também de outras. Então, muitas vezes é uma pesquisa, pode ser até uma pesquisa feita pela indústria, que a gente já pegou também, mas normalmente é um mestrando, é um doutorando. Então, vai lá, né, Plataforma Brasil, e a gente fica discutindo, a gente discute milímetro por milímetro do projeto, né? Então, não deixa passar nada, é incrível, né? A gente faz uma reunião, às vezes as reuniões são longas, né? Mas é o nosso olhar lá, o olhar do grupo, né, na verdade. E é um trabalho árduo, né, professor? É. Porque esmiuça mesmo para você conseguir encontrar onde poderiam estar os vieses que podem levar a pessoa a fazer uma colocação diferente. A segunda autora desse trabalho, que é a professora Denise, ela é membro da nossa CEP. Nós temos uma Também. CEP aqui na instituição e ela é membro da CEP. É exatamente essa mesma linha. Não, e assim, o CEP é ativo, eu não vou dizer que não é. Acho que é isso, né, Roberta? Eu acho que sim. Fala um pouquinho de você, Roberta. É da USP? Eu estudo, né? Sou mestrando na USP, né? Você está com quem de Na orientador? FE. Então, na verdade, agora esse semestre, eu estou só no seminário. Eu acabei não cursando esse semestre, mas eu dou aula também, sou professora, né? E é isso. Não tenho muito o que Você falar. fala pouco, Roberta. Tá? Eu sou professora já de administração de empresas, né? Tá, mas o teu foco ou de aulas ou de pesquisa, qual que é? Então, que na verdade, de aulas mesmo, eu comecei este ano como professora. Então, o ano todo eu dei aula de duas matérias, finanças e marketing. Ah, Foram essas duas. É que eu estou bem no comecinho, então... aceita tudo. na verdade, assim, são as matérias em que Perfeito. englobam, né, a disciplina de administração de empresas, né? São as disciplinas que englobam. E este ano que eu comecei realmente trabalhando como professora, em sala de aula também, enfim. Então, foram as duas disciplinas que eu carreguei, né, acarretei o ano todo, foram essas. Não, perfeito. E pesquisa, você já tem uma linha para a USP? A última pesquisa que eu fiz assim a fundo foi organizacional, foi voltado para organizacional, para estratégia organizacional. Não, perfeito. Tá, então, sucesso aí na caminhada, tá bem? Silimara é professora, né? Sim, sou professora mestre. Eu trabalho com as disciplinas as básicas, né, de anatomia. Eu sou anatomista e licenciada em educação física. Sou mestre em farmacologia. E agora eu sou doutoranda na área da administração. Então, eu estou procurando estudar a gestão da educação, olhando com um olhar mais voltado a aprender assim as tomadas de decisão da gestão que vão no sentido de melhorar a qualidade de ensino e também olhando para o aluno, né? Fugindo um pouquinho Maravilha. dos grandes grupos Bem-vinda ao empresariais, né? time, então. Bem-vinda ao Obrigada. time, então. Tá bem? Bem, acho que eu vou agradecer, né? A Roberta quer fechar? Eu Agradecer a agradeço participação também de vocês, né? eu agradeço também por ter participado do semanário nem todo, né? Mas também agora. Eu agradeço muito ao professor Belmiro também pela oportunidade. Obrigada.
Não, perfeito. Eu que tenho que agradecer. Não esqueçam de fazer a avaliação e eu acho que eu preencho, basicamente, eu acho que eu preencho a presença de vocês lá na minha parte, lá, tá bem? Tá Olha, certo. professores, então. agradeço bastante a colocação de vocês, a abertura que nos deram, foi bastante agradável aqui, esse momento da gente poder discutir e falar sobre o que a gente gosta, né? É a nossa pesquisa. Muito Ok. obrigada, professor. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Tchau.